Será que Deus traçou um limite, uma linha para a humanidade? Milhares de pessoas, quem sabe todos os dias, olham para Deus e se perguntam: Senhor, até quando? Até quando vamos suportar tanto sofrimento? Até quando vamos ver tanto mal ao nosso redor? E às vezes parece que Deus está indiferente a toda a situação que está acontecendo aqui, porque não chega o ponto final. Mas aqui na Bíblia, nós encontramos dizendo o seguinte, em Atos capítulo 17, no versículo 31. Diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, no grande calendário de Deus, se é que podemos dizer assim, há um dia determinado para ser julgado o mundo com justiça, através de um varão, de um homem. Esse homem é Jesus, de acordo com esse texto bíblico. Deus não está indiferente ao sofrimento humano, pelo contrário, Ele está atento a cada segundo, a cada momento da história da humanidade. No livro de Gênesis, aqui no capítulo 6, nós encontramos que houve um momento da história humana em que a maldade havia chegado a um limite, digamos assim, fora do comum. Aqui diz o seguinte, no versículo dizendo: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Nós encontramos Deus falando claramente: olha, o meu espírito, por mais que ele tente lutar com o ser humano, convencendo ele do pecado, convencendo ele da justiça e do juízo, não agirá para sempre no homem, porque esse homem, ele é carnal. Então Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, vai chegar um tempo em que eu vou ter que colocar um ponto final na história do mal, de dor, de sofrimento da humanidade. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Nós encontramos, inclusive, uma outra história no livro de Gênesis, no capítulo 15, quando Deus está conversando com Abraão e prometendo: olha, Abraão, você é peregrino nessa terra estranha, nessa terra aqui estrangeira, digamos assim, e você vai voltar para cá, mas não vai ser agora, porque a medida da iniquidade desse povo ainda não completou. Deus havia traçado uma linha para aquele povo. E olha só o que aqui diz aqui, Gênesis capítulo 15. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, se você às vezes liga os jornais e você percebe tragédia, dor e sofrimento, se você às vezes percebe alguma situação ao seu redor acontecendo, você fala: Senhor, até quando? E Deus fala: olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade. A minha misericórdia ainda está estendida a esse povo, eu quero salvá-los. Mas há de chegar um tempo em que ou a medida da iniquidade deles se encherá, ou vai chegar o dia em que Deus precisará julgar esse mundo com justiça. O certo é que Deus ele marcou um dia para julgar o mundo com justiça. Nós percebemos um exemplo claro que próprio Jesus usa nas Escrituras do Novo Testamento, falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Houve um tempo ali que Sodoma e Gomorra já havia enchido a taça da sua iniquidade, digamos assim, e eles foram julgados. E Deus falou o seguinte: olha, Ló, sai da cidade com tua família, com tudo que você tem, e vai, porque eu vou destruir essa cidade. Aqui, por exemplo, encontramos Deus conversando com Abraão e dizendo: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. E aqui no versículo 23, ali conversando com Deus, Abraão fala: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Na verdade, aquela cidade já havia se consumido em iniquidade. Todo o povo ali era mau. E Deus, ainda na sua misericórdia, salvou Ló e parte da sua família, porque sua mulher infelizmente se perdeu, outros parentes ali próximos haviam se perdido. E nós percebemos isso, que Deus colocou um limite em que há de julgar esse mundo. Aqui no livro de Jó, capítulo 38, no versículo 11, nós encontramos a seguinte expressão: Deus falando das ondas do mar, dizendo o seguinte: olha, aonde você estava, Jó? Aí ele complementa: quando eu tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
O mesmo Deus que colocou um limite para as ondas do mar é o mesmo Deus que irá colocar um limite para as ondas do mal. Jesus não permitirá que a dor, o sofrimento, a tragédia, o mal reine para sempre neste mundo. Ele vai acabar com isso, com toda a dor e com todo o sofrimento. E aqui no livro de Apocalipse tem essa certeza, tem essa promessa de um Deus que nos ama e quer o nosso bem. E aqui fala, João dizendo, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E no versículo 4 ele diz, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que você possa conservar essas promessas no seu coração. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com os costumes desse mundo. Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Deus traçou não somente um limite, Deus traçou promessas lindas na sua palavra. Deus traçou um futuro maravilhoso, eterno ao seu lado. Mas isso só depende de você, só depende de mim. É uma decisão pessoal. Que Deus em Cristo abençoe você, que você possa tomar a decisão de estar ao lado de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.